Olá, eu sou Jordão Augusto e sou a pessoa que vai te acompanhar hoje nos seus estudos de Yaijutsu e Battojutsu. Hoje nós começaremos a trabalhar alguns detalhes muito importantes que vão facilitar e melhorar ainda mais a sua técnica. Sobre a condição do saque, nós devemos observar alguns outros detalhes importantes no que se refere ao Haragei. Como vai estar o meu Hara nesse momento? Se nós pensarmos que o movimento ele deve ser realizado com o corpo relaxado e somente no momento do corte, uma pequena contração, nós estamos falando em elemento terra. Mas como trabalhar isso sem que o braço, o ombro, sejam obstáculos para a realização de nossa técnica? É isso que nós vamos começar a falar agora. Vamos analisar, primeiramente, já em um sentido mais profundo, o agarre da katana ou a empunhadura. Na mão esquerda, nós já estudamos que é a mão que faz o movimento no sentido do suporte da força. E a mão direita é a mão que utilizamos para desenhar o corte. Isso já está bem claro nas nossas lições anteriores. Porém, agora, nós temos que observar esta parte da mão, das duas mãos. Como essa parte da mão vai se posicionar. Existem duas técnicas básicas que podem facilitar a sua visualização em relação a isso. A primeira delas é o ajuste dos dedos a partir do dedo mindinho, o que vai nos oferecer um suporte com a mão reta. Em outras palavras, se ela é que vai realizar o uso da força, ela deve estar em uma condição de uma empunhadura confortável e principalmente cheia, o que nós consideramos dentro de uma empunhadura que alcança todos os dedos. Da mesma forma, nós temos uma variável desta empunhadura quando nós já apoiamos a partir do polegar. Vai ter a mesma ênfase, porém, se você observar, vai haver uma ligeira curva no meu cotovelo e na posição do meu braço. Isso é usado para técnicas de tameshigiri, quando nós precisamos fazer o tsukashime. Ou seja, eu vou ter que torcer a mão esquerda para dentro e a mão direita para o outro lado contrário. Então esse movimento, tal como se fosse torcer uma toalha, nós utilizamos com a ênfase a partir do polegar. Então, realizamos este movimento. Enquanto que nas demais técnicas, a ênfase vem a partir do dedo mindinho. Da mesma forma, se nós observarmos a mão direita, que é a mão que vai cuidar da direção do corte, o direcionamento do meu cotovelo, ele deve ser de tal forma que o encaixe da mão no tsuka, ele deve repousar de maneira que toda esta parte da mão ofereça o suporte no caso de um impacto contra um objeto mais duro, como um bambu, por exemplo. Ela não pode estar assim. Caso ela esteja assim, seria um erro. Ela desestruturaria a empunhadura e, além disso, o impacto reverberaria de maneira igual no ombro, reverberando ainda na parte do peitoral e na parte baixa da coluna. Quando nós movimentamos um pouco a mão, existe quase como uma mola. Existe uma absorção do movimento, porque eles não estão alinhados de maneira linear ou simétrica, e sim estão ajustados dentro de um ângulo que podemos considerar contrários, porém com uma pressão diferente. Se nós observarmos que a mão da frente é a que vai realizar o impacto, o primeiro movimento que ela recebe, ela vai simplesmente absorver, enquanto que a mão contrária, ela vai oferecer o suporte no sentido expansivo. Enquanto uma mão ela é contrativa, nós podemos falar no aspecto yin, a outra mão vai ser yang, dentro do aspecto expansivo. Porém, se nós observarmos já sobre outro critério, a mão esquerda, sendo o lado yin do corpo humano, quando nós temos a pressão
ela se converte no lado Yang, e a mão direita, sendo Yang, quando ela relaxa, ela se converte no lado Yin. Por isso é possível ter essa absorção no momento de um impacto do corte nas técnicas principalmente de Tameshigiri. O cotovelo também exerce um papel muito importante. A linha que antecede o ombro, ou seja, o impacto que vem da katana para o ombro, lembrando que a força deve vir do centro para a periferia, e o impacto, como vem da periferia para o centro, tanto o cotovelo como o ombro vão funcionar como zonas de recepção. Então, por isso que no caso de um corte, o cotovelo e o ombro devem estar alinhados com o umbigo, devem estar alinhados com o hara, em um movimento de um triângulo invertido, para que o impacto desça até a parte baixa do corpo e repouse na altura do hara. Como se fosse uma espiral que chega até o hara. É comum os professores falarem, aí eu coloco tudo no hara e tudo fica resolvido. É esse tipo de expressão que nós entendemos quando nós temos o corte, o impacto contrário, e o hara é o ponto final deste impacto da periferia para o centro. No caso dos ombros, eles vão oferecer o suporte à base da coluna que deve encher as escápulas de energia. Ou seja, o ombro ele vai ser a base do triângulo, estando invertido, em inversão, nós podemos dizer assim, eles vão oferecer a mesma estrutura. Se você olhar na parte de trás, eles devem oferecer a mesma linha de angulação. Eles devem estruturar de maneira que, em um triângulo invertido, eles vão conduzir toda a força até a base da coluna, que, comunicada com o hara na parte da frente, vai oferecer o aspecto de suporte para o ombro na parte frontal. Ou seja, nós temos aqui duas inversões muito importantes, na parte frontal e na parte costal. Se nós observarmos isso dentro do aspecto do Haragei, uma vez que o hara está em um elemento terra, em outras palavras, que vai existir a contração somente no final do movimento, nós temos uma perfeita integração entre relaxação, pressão, relaxação, repouso e recepção. Observe bem, quando você realizar o seu corte, quais as posições da sua mão direita, da sua mão esquerda, dos seus cotovelos, dos ombros, e tente sentir sempre na parte baixa do seu corpo, tanto na parte frontal como na parte costal. Aí eu tenho certeza que, uma vez corrigida a postura e a técnica, o movimento será executado de uma maneira correta e o resultado satisfatório. Eu te vejo na próxima aula, lembrando que nós ainda estamos num nível 0. Cada técnica tem 5 níveis de profundidade. Nós estamos apenas conhecendo o raciocínio para então depois começarmos a prática.